Olá. Bom, vou só esperar todo mundo entrar aqui. Vamos ver. Bom, pessoal, vocês só podem só me dar um, um ok no chat aí se tá todo mundo me ouvindo, por gentileza. Só dá um joinha, um ok, por favor. Se estiverem me ouvindo, por gentileza. Show de bola, show de bola. Beleza. Então vamos lá. Bom dia, muito prazer. Me chamo Carlos, né? Faço parte do corpo técnico, né? Aqui da Big Company. Bom, antes de mais nada, é um prazer recebê-los no nosso webinar, né? Em mais um dos nossos webinars mensais. Hoje nós iremos falar um pouquinho ali, né, sobre Bitdefender, né, o XDR da Bitdefender. Já aproveitem seja para falar que quaisquer dúvidas vocês tiverem, qualquer questão, qualquer coisa similar, vocês podem mandar no nosso chat, nós iremos respondendo aí aos pouquinhos, vamos ter um espaço para dúvidas de todos também, tá? Mas de início, quero falar um pouquinho sobre a Big Company, até para quem não conhece, tá? Nós somos uma revenda de softwares, né? Nós temos um afinco maior em softwares de cibersegurança, né? É, eu acho que foi mutado. Tinha uma outra voz falando junto, beleza. Então, como eu disse, nós temos um afinco aí em softwares, né, voltados para cibersegurança. Né? E hoje, até para conhecimento, nós temos mais de 3.000 clientes, 3.500 clientes ativos, né, com relação a todas as soluções que nós atuamos, mais de 200 mil licenças vendidas e que nós também fazemos o gerenciamento, prestamos todo o serviço para os clientes, né? E só falando assim, eu comecei sobre a parte de um afinco maior em cibersegurança, né? Mas falando disso, nós temos um know-how de muito tempo, né? Nós atuamos há mais de 15 anos na base de cibersegurança. Né? Então é importante esses pontos. Além disso, né, nós somos grandes parceiros dos principais fabricantes de segurança, né? Inclusive, todos eles somos um dos principais, um dos maiores do Brasil. Como, por exemplo, soluções como Bitdefender, E7 e Kaspersky, tá? A ideia é para que vocês conheçam, obviamente, um pouquinho mais da Big Company, né? Mas o assunto, como comentei, o assunto principal hoje vai ser Bitdefender, tá? Então, até passa a bola aí pro Gustavo Rolim, que também faz Perfeito. parte do nosso corpo técnico. Ele vai seguir um pouco, vai falar um pouquinho para vocês. E como eu disse, se vocês tiverem qualquer tipo de questão, dúvidas, nós estamos à disposição, vocês podem mandar no chat, tá? Muito obrigado, gente. Exatamente, Pode seguir exatamente. aí, Bom, Gustavo. obrigado, Carlos, por passar aí um pouco sobre o nosso escopo, né, em si, o nosso portfólio também de cibersegurança, tá, pessoal? Conforme o próprio Carlos comentou, tá? A ideia aqui é a gente fazer realmente um bate-papo, então vocês conseguem também ali interagir no nosso chat, tá? Vai ter um momento de perguntas, tá bom? Mas eu não gosto de ser muito quadrado aqui, talvez na nossa apresentação também. Então, é claro, se eu estiver passando por alguns módulos ali que chamou mais atenção, sensibilizou para vocês também, sem nenhum problema, vocês conseguem mandar as perguntas aqui e a gente vai respondendo ela conforme aí as pausas que a gente for tendo também, tá bom? Colocando aí em destaque, né, o que realmente o Carlos ali comentou ali sobre a própria Big Company, tá bom, pessoal? Para todas as soluções que a gente atua no mercado, a gente consegue depois fazer uma sala de bate-papo, tá bom? Com cada um de vocês, então talvez a ideia hoje, né, principal é falar sobre a solução da Bitdefender, mas caso vocês queiram fazer um teste de solução ali, né, aquele test drive em si, a gente consegue sim, tá bom, realizar esse processo com vocês, tá bom? No final, basicamente, todas as comerciais ali responsável pela conta de vocês entram em contato também para entender ali se vocês tiverem alguma dúvida, um feedback também, e claro, se vocês precisarem de algum tipo de proposta, a gente vai ficar à disposição. Conforme o Carlos comentou, a gente faz parte do escopo técnico, né? Então, o Carlos aqui é o nosso braço direito, ele é supervisor da área também, e a ideia é que a gente fazer e passar um pouco sobre a solução, um banho de loja para vocês, tá bom? Bom, para quem não conhece a solução da Bitdefender, tá?
Gosto muito de comentar como que ela está posicionada dentro até mesmo dos testes independentes, né? Os quadrantes ali que a gente tem na parte de cibersegurança. Então, Gartner, AV-Test, AV-Comparativos, né? Então, ela é uma solução hoje que está competindo com soluções ponta de mercado, tá bom? Temos também ali o prazer de falar que também somos ali a principal revenda do país, né, em questão da solução, não apenas por número de vendas em si, mas por conta realmente que a gente tem um corpo técnico que consegue, por exemplo, fazer o processo com vocês de implementação da plataforma, treinamento e conscientização, todo o processo também, né, de troubleshoot que a gente consegue realizar, tá? Então, solução de problemas mesmo, né? Então, a gente tem dentro da camada aqui da Big Company, tá? E a gente consegue atender com a solução da Bitdefender, tá bom? Mas, bom, falando sobre a ideia, né, e o tema atual nosso também de como a solução do Bitdefender, a solução de XDR do Bitdefender consegue aumentar o nível de proteção das empresas, eu gosto muito de contextualizar, né, o mercado hoje em dia, a dificuldade do mercado também, né? Hoje, quando a gente está falando de um ambiente que é corporativo, né, em si, a gente fala sobre talvez redes que são mais complexas, né? Então, talvez ali o gerenciador ali de TI, ele precisa demandar diversas soluções para que traga e aumente o nível de proteção. Ou também, né, as dificuldades de você conseguir fazer uma análise das ameaças, dos incidentes. Né? E hoje, como que a solução, né, de XDR e XDR, né, em si, da Bitdefender consegue ajudar o administrador? Trazendo ali um braço, mais um terceiro braço, um quarto braço, para fazer essas análises em si de causa raiz de incidente. Então, hoje, com uma solução como essa, a gente tem muito mais visibilidade para que vocês consigam, obviamente, responder elas também, né? Eu gosto também de tirar o mito, né, do XDR, XDR e decifrar totalmente essa sigla, né? O XDR vem do processo de extensão de um EDR, né? Então, hoje, a gente consegue fazer uma telemetria maior, por exemplo, para a parte de redes, para a parte, por exemplo, de ambientes em nuvem. Então, por exemplo, se vocês estão trabalhando com Office 365, a gente consegue fazer algumas conexões ali também, para que traga uma telemetria maior do indicador, né, em si. E o D, né, do próprio XDR, ele vem de detecção, né? Então a gente detecta, a gente faz a telemetria e o R a gente consegue fazer, depois que fez todo um processo de análise, a gente consegue responder isso de uma forma mais automatizada, né? Até porque a gente entende que as ameaças hoje em dia, por conta das complexidades em si, elas podem ocorrer dentro de, por exemplo, de semanas, meses, até mesmo anos em si, né? Depende muito do atacante mesmo que está fazendo o mapeamento, né, dentro da rede da empresa. Então, a solução em si, ela te dá uma ampla visibilidade e com, obviamente, entendendo essa visibilidade, essas ameaças em si, eu consigo ali tapar os buracos, né? Analogia simples que eu faço também de um XDR, de um EDR em si, é basicamente como se fosse ali um condomínio, né? Um condomínio de casas, eu falo, né? E a gente ali, dentro de um condomínio de casas, a gente sabe que tem ali câmeras de segurança, né? Exatamente o que o XDR faz. Ele flagra qualquer tipo, por exemplo, de ação que estiver sendo maliciosa dentro do ambiente de vocês. Então, tomando exatamente essa analogia que foi colocada aqui, você consegue entender, por exemplo, qual foi a vulnerabilidade, por onde aquele ataque ele veio também, né? Então, acaba trazendo exatamente esse destaque. Aqui um pouquinho sobre os principais, né? Talvez ataques um pouco mais temidos de mercado. A gente sabe que talvez ransomware em si, por conta realmente da agressividade que ele tem, né? De roubo de informação, sequestro de informação e criptografia, acaba sendo um dos mais famosos, mas a gente tem outros também, né? Como, por exemplo, ataque de negação de serviço. Para quem é um pouco mais antigo da área, sabe que 10 anos atrás era um ataque bem executado, né? Onde deixava servidores e serviços indisponíveis também. Outro que eu coloco em destaque, né, que aí é um pouco mais focado também aí na parte, por exemplo, do usuário, é a parte, por exemplo, do phishing, né? O phishing barra engenharia social. Por quê? A gente entende que o elo mais fraco, né, atualmente, ele sempre vai ser o usuário. Então, quando eu estou falando de uma máquina, um servidor, ele é gerenciado por um corpo humano, né? Então, a gente acaba sendo falho também em relação a isso. Então, acaba que os próprios hackers, eles investem muito em si em manipulação, né? Então, a gente consegue fazer algumas proteções para essa camada até mesmo de phishing. O nosso endpoint, a gente vai trazer ali as camadas para até chegar, obviamente, no contexto do XDR também, tá bom? Um outro ponto aqui, né? Falo dos principais
desafios, né, já foi um pouco comentado, mas é só apenas para listar para vocês também. Falta de visibilidade das ameaças em si, né? Então, já vi muitos casos ali do cliente falando assim, olha, eu nunca fui atacado, ou eu acho que talvez você não tenha essa visibilidade, você está sendo atacado, né? Mas que você não está enxergando isso de uma forma correta. Então, você não tem notificação, você não tem alertas, você não tem, por exemplo, uma análise, uma telemetria de incidentes. Então, a falta da visibilidade. Ferramentas complexas, né? Talvez o time do TI ele sempre é enxuto demais. Eu tenho ali uma brincadeira que eu faço até internamente com o meu time, né? Nunca vai ser, por exemplo, aquele negócio, né? 300 contra 300. O time de TI ele é muito menor para o número de máquinas, talvez, dentro do ambiente, para o número de soluções e ferramentas que vocês precisam gerenciar. Então, as ferramentas acabam sendo mais complexas. E a ideia, né, da solução da Bitdefender, para quem ainda não viu ela, eu vou mostrar aqui depois no nosso webinar. Ela é uma solução ali de gerenciamento simplificado, né? Então, o painel ele acaba sendo mais intuitivo para o administrador, né? Com os seus módulos de proteção para habilitar. Brinco também que não precisa ter um MBA para você, por exemplo, gerenciar a plataforma, tá? A gente pode fazer um treinamento, uma imersão, vocês vão conseguir, por exemplo, fazer a gestão do painel de uma forma tranquila, tá bom? Coloco também tempo e resposta a incidente, né? Então, quando você não tem visibilidade, e aí quando você tem um incidente, talvez é tarde demais para você responder aquilo. Então, o XDR em si ajuda, porque ele bloqueia, ele remedia essas ameaças e te dá, obviamente, ali uma resposta mais rápida, porque isso é automatizado. Vocês conseguem colocar flags ali para que isole a máquina, por exemplo, né? Então, colocar um caso aqui de uso, né? Sua máquina está sendo atacada por uma ferramenta de brute force, né? Ali via, por exemplo, RDP, né? Se o próprio endpoint ele conseguir ali localizar esse tipo de ameaça em si, né, com um número muito grande de requisição, a gente já consegue tomar algumas ações pré-selecionadas, que seria o quê? Isolar esse computador. Então, eu isolo esse computador para que não tenha processos bem-sucedidos ali, né, de acesso ao servidor, ou, obviamente, mais ameaças e espalhando isso para o resto do ambiente também. E bom, aqui embaixo, gestão de vulnerabilidade, tá, pessoal? Por que eu falo sobre gestão de vulnerabilidade? A gente sabe que, né, um dos ataques mais temidos ali no mercado é o ransomware em si. E aí teve um caso há uns anos atrás, né? Quem é um pouco mais tempo da área já deve ter passado ou já ouviu falar também do WannaCry, né? O WannaCry em si, ele foi um ransomware que ele explorava, por exemplo, uma vulnerabilidade do sistema operacional, né? Então, tipo assim, como que você consegue neutralizar isso também, né? Neutralizar, eu preciso que a minha solução, né, ou soluções ali de segurança relatem para mim, por exemplo, o que eu tenho de atualizações pendentes, por exemplo, do sistema operacional, do Windows, ou até mesmo de aplicação terceira. Então, hoje, por exemplo, na solução da Bitdefender, a gente tem um gestor de vulnerabilidade. E que ele não fica, tá? Quadrado só apenas, tá bom, pessoal? Na parte, por exemplo, do gerenciamento do seu Windows Update, né? Para entender quais são as vulnerabilidades críticas. Ele consegue até mesmo mapear alguns erros e atitudes humanas ali que acabam sendo falhas. Então, por exemplo, Gustavo utilizando uma senha ali, cachorrinho@123, né? Ou a senha mais vazada do planeta, que é password. Então, tipo assim, a gente consegue ali dar uma pontuação para aquele usuário como usuário de risco para a empresa, né? Então, isso tudo dentro de uma única console e tudo gerenciado pelo também o mesmo endpoint, tá bom? Passando aqui um pouquinho mais, como a gente vai otimizar, né, todo esse processo com a Bitdefender, com o pacote Bitdefender ali, e principalmente o pacote Enterprise, tá? Porque a Bitdefender tem versões ali, né, para pequeno, médio, grande porte de empresas em si. A gente consegue ter a maior visibilidade, respostas mais automatizadas. Para quem não conhece também, a gente faz correlações ali, né, e análise também com o MITRE de ataque, né? Então isso é muito bacana também, porque é um fórum, por exemplo, que ele te dá toda uma base, né, de conhecimento ali sobre, por exemplo, aqueles tipos de execuções, né? Então a gente já tem ali uma análise pré-selecionada que vocês têm ali com a Bitdefender, tá bom? A gente consegue também fazer algumas respostas, tá? Via prompt direto da console de gerenciamento. Isso é muito bacana porque a gente trabalha com diversas soluções, somos uma vitrine de mercado, né, da cibersegurança. E, por exemplo, somente na Bitdefender hoje, tá? Testado dentro das nossas soluções, você consegue, por exemplo, executar alguns comandos remotamente nessa máquina.
tá? Então você consegue abrir realmente o prompt para reiniciar, desligar ou fazer algumas remediações via console também, tá bom? E o nosso XDR, que ele é otimizado no próprio endpoint, tá bom? Não sei se vocês já tiveram oportunidade ali de validar outras soluções no mercado também, mas muitas das soluções trabalham, por exemplo, com um XDR ou um EDR separado, né? Então, por exemplo, vou ter um aplicativo do endpoint mais o aplicativo do próprio XDR. Né? Então, a gente sabe também dos desafios que pode ter em relação a isso, né? Muitos aplicativos na máquina, obviamente os processos eles vão ter mais lentidões também, né? Então, tem exatamente esse caso. E, pessoal, eu separei aqui um laboratório, né, com bastante carinho para mostrar para vocês aqui etapas da solução da Bitdefender, tá bom? Vou ser bem sincero para vocês que eu acredito que eu sou um pouco mais prático em si, do que na teoria, né? Então, a gente veio da parte técnica, então realmente a gente respira isso todos os dias, né? A ideia é mostrar para vocês aqui como que funciona o nosso portal, tá bom? O nosso painel, para as pessoas que estão aqui acompanhando com a gente, que já tem a solução da Bitdefender ou que não tem a solução, pessoal, terminando a reunião aqui, se vocês quiserem fazer alguns testes independentes ali, uma prova de conceito, a gente faz esse convite também, tá bom? Bom, eu vou acessar aqui, por exemplo, o meu portal, tá? Para mostrar para vocês as nossas práticas ali, ok? Então, deixa eu só compartilhar novamente na tela. Ah, tá. E notificando, avisando vocês novamente, tá bom? Não precisa ficar acanhados, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida aí, pode mandar no chat, a gente vai respondendo também, tá bom? Bom, pessoal, acessando a console aqui da Bitdefender, tá? Esse é um portalzinho que a gente tem 100% online, tá? Uma das outras questões que eu acho muito bacana da Bitdefender é que eles já têm um nível de maturidade em nuvem a mais, por exemplo, de 10 anos nesse mercado, tá? Então, eles têm essa console de gerenciamento já faz há muito tempo, né? Então, questão de desempenho, velocidade, nota 10 para realmente essa console de gerenciamento, tá bom? Eu vou colocar basicamente aqui para acesso meu login e senha, tá bom? Dentro dele também. Vou pegar aqui meu autenticador. Perfeito. Aliás, eu não vivo sem esse cofre de senhas aqui, tá bom, pessoal? Eu não lembro senha de nada, então, tipo assim, coloco no cofre, eu faço uma geração de credencial aqui e até mesmo um MFA, tudo no mesmo lugar. Tá? Acaba facilitando. Bom, mas resumindo ali no nosso processo, tá? Bitdefender de primeiro portal aqui de início, a gente tem exatamente essa guia, tá? Onde aparece algumas novidades, né? Então, por exemplo, versão da console de gerenciamento, tá? Que ela é chamada Gravity Zone, ok? A gente tem aqui também um portal de notícias na console, tá bom? Não tinha isso anteriormente, tá? Então, muito legal porque você consegue ver algumas notícias relacionadas à parte das áreas, né? De cibersegurança, os últimos ataques, etc. Tá bom? E alguns outros recursos aqui que são disponibilizados também, tá? Para quem não sabe, a gente também possui aqui um gerenciamento de segurança para a parte de mobile, tá? Então a gente tem licenciamentos, por exemplo, para esse recurso, para você fazer proteção tanto do seu Android e tanto também da solução do seu iOS, tá bom? Então a gente trabalha com essas duas plataformas, ok? Que é bem interessante também. Feito isso, a gente consegue ter uma guia aqui de monitoramento, né? Basicamente, que ela vai ter as nossas dashboards, tá bom? E o que eu acho bem interessante é que a gente consegue, por exemplo, manipular e personalizar isso de acordo com qualquer tipo de demanda, tá? Então, por exemplo, eu consigo adicionar novos templates aqui, de acordo, por exemplo, do que eu vou estar, né, monitorando. Então, por exemplo, top 10 endpoints infectados, pets da rede, malwares foram executados, ações também, né, das nossas tecnologias que são mais avançadas, tá bom? Hoje, só para você ter uma ideia, pessoal, a gente vai passar também por esse módulo. A gente tem no nosso licenciamento um carinha chamado Sandbox, né? Que eu falo que é o nosso laboratório de execução de malwares, né? Então, por exemplo, chegou um e-mail ali para o Carlos, né? Ele é supervisor, tudo mais direcionado com um anexo, mas ele não fala muito com esse tipo de destino, né? A gente consegue o quê? Pegar o anexo que está no e-mail dele,
e colocar dentro dessa sandbox, tá? Para que ele analise aquele anexo para ver se tem algo malicioso ou não, um link ou algo do tipo, tá? Então, isso é totalmente apartado do seu ambiente também, tá, pessoal? A própria Bitdefender, ela disponibiliza, por exemplo, máquinas para execução, por exemplo, desses arquivos, ok? E, bom, geralmente é uma pergunta que sempre me fazem nas apresentações também. Gustavo, é necessário, é possível, né, no caso, que essa análise na sandbox ela seja feita automaticamente? Eu já respondo para vocês que sim, tá? Então, tipo assim, a gente consegue fazer que todas essas análises ali de ameaças, né, ou dúvidas de ameaças em si, ele jogue, por exemplo, um artefato, o arquivo, para ser analisado nesse ambiente, tá bom? E aí, obviamente, ele volta com todo um relato para vocês, beleza? Então a gente tem exatamente isso também. Temos outras guias aqui de proteção, e tudo mais, mas só apenas para avisar para vocês que isso aqui é totalmente personalizado, tá bom? E bom, feito isso, comentei para vocês, né, sobre as dificuldades, sobre o gerenciamento. Coloco em destaque o nosso gerenciamento de riscos aqui, né, que é exatamente aquele ponto que eu deixei em destaque para vocês. De análise que a gente vai ter, por exemplo, aqui, de sistemas operacionais, né, vulnerabilidade de aplicação. Então, por exemplo, aqui ele já mapeou alguns tipos de vulnerabilidades da minha máquina que está hospedada ali no laboratório da Go4 Labs, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o Wireshark, um PUT, algo do tipo. Se ele tiver com vulnerabilidade, ele já mostra para mim também e me dá um nível de pontuação, tá? Então, você pode perceber que é bem intuitivo mesmo o nosso gerenciamento de riscos da empresa também. E aqui embaixo também a gente tem aqui vulnerabilidade de acordo com a identidade do usuário, né? Ele não mapeou nada ainda, então está zerado nessa parte, né? Uma console ali de homologação nossa. E aqui a gente tem também as nossas severidades de acordo com o sistema operacional, servidores e estações de trabalho, né? Então ele já me dá alguns tipos de pontuação que você também consegue analisar de uma forma mais detalhada. Por exemplo, essa daqui da máquina que a gente tem lá no Go4 Labs. Aqui a gente está aparecendo, né, a máquina, o nome dela também, né, o sistema operacional e quantos CVS que ela tem, né, no caso. A gente rodou alguns processos aqui dentro dessa máquina, tanto de ataques ransomware e também alguns outros ali, malwares, para que gerem relato para a gente. E aqui ele mostra, por exemplo, algumas coisas que foram mitigadas automaticamente, né? Então, por exemplo, ó, delegação, né? Então ele mostra para mim o nível de criticidade também, e a gente consegue fazer até mesmo a parte de correção desses riscos direto pela console, ou fazer um processo de visualizar os recursos e os detalhes dela também. Então você tem todo um descritivo, né, da console para fazer essa análise. Lembrando, tá, que ele também tem análise ali do SOC 2, né? Então isso acaba otimizando bastante para vocês as nossas conformidades ali também, né? Então ele identificou automaticamente e aí você consegue mitigar esses riscos ali, tá? Outros pontos de destaque que a gente coloca também, vulnerabilidades aqui, né, que foram pré-selecionadas. Aí eu consigo ter isso com mais detalhes também. E aí, como eu disse, a gente não fica preso, tá, pessoal, em vulnerabilidade somente do sistema operacional. A gente tem e lista qualquer tipo de vulnerabilidade que está, por exemplo, nos pacotes das máquinas, tá? Então, acaba sendo bem interessante também. Eu coloco até em detalhe, né? Não sei se vocês chegaram a visualizar, validar essa notícia há 2 anos atrás, 2 anos e meio, na verdade, ocorreu, por exemplo, uma vulnerabilidade tremenda, né, que era o Log4j, né, uma vulnerabilidade que explorava, por exemplo, aplicações Java. E, por exemplo, como você identifica isso, né? Java você pode ter em qualquer lugar. Então, se você tem uma solução que ela mapeia quais são as máquinas que têm aplicação e quais são as vulnerabilidades, você já consegue fazer um processo de remediação rápida, né? E aí entra aquele ponto, visibilidade. Você tem ali a análise e eu já consigo, por exemplo, fazer processo de correção se por acaso vocês estiverem ali contratado também o licenciamento de Patch Manager da Bitdefender, que a gente também consegue ali licenciar, tá? Então, temos esses pontos aqui, níveis de severidade, score também dela, o que foi negado ou não também, né, para esse tipo de análise. Então, é bem interessante também. E, bom, vamos dar um pulinho para a parte das políticas, depois eu mostro para vocês em detalhe ali o que eu rodei no XDR também, tá bom? Então, por que eu gosto de mostrar a política primeiro? Porque vocês conseguem ter uma proporção ali dos modos que a gente tem dentro do endpoint e o que a gente separa dentro dele também, tá? Então, por exemplo, aqui a gente coloca basicamente o nome, né, as notificações, tá? Lembrando que
todos esses processos que são notificados dentro da console, você consegue levar isso por e-mail também, tá? Até porque eu entendo, né, que talvez o administrador ele não vai ficar olhando o painel 24/48, né? Então, você precisa tomar algumas ações para resposta disso também, essas notificações, beleza? Então, a gente consegue enviar esses pop-ups ali por e-mail também. Temos as configurações aqui simples do endpoint, então colocar uma credencial, uma senha para desinstalação ou algo do tipo, tá bom? Como que vai ser feita a atualização do produto, vacinas e assinaturas, etc. Então a gente consegue selecionar esses caras. E aí aqui a brincadeira começa a ficar um pouquinho mais séria, né? Porque a gente tem o nosso núcleo ali de cibersegurança, de proteção da Bitdefender. Primeiros pontos, o anti-malware dela, né? Então aqui a gente vai ter ali toda a análise ali dos acessos, você consegue configurar quais os arquivos vão ser validados, quais não vão ser. E aí algumas tecnologias que eu gosto sempre de comentar que são mais avançadas. Então, por exemplo, controle avançado de ameaças, que aí entraria um módulo que a gente consegue ali é, gerenciar e também, né, analisar isso sem um padrão em si, né? Por exemplo, como vacinas em si, a gente já consegue ter essa proteção, né? E aí você consegue habilitar, colocar algumas ações pré-selecionadas para ela também. E esse módulo aqui embaixo, que é a nossa mitigação de ransomware, tá? Basicamente, a mitigação de ransomware, ele vai conseguir trazer ali uma proteção nos arquivos que foram alterados, modificados ou até mesmo criptografados, tá? Então, imagina ali que você sofreu ali um tipo de ataque, né? E aí, basicamente, nesse ataque, o malware, ele alterou os arquivos como do sistema operacional, né? Como chaves de registro, entre outros arquivos ali de execução para que tenha privilégio. A gente consegue fazer rollbacks, por exemplo, desse tipo de atitude. Ou até mesmo, né, se aquele arquivo que está armazenado no seu file server, em pastas compartilhadas ou pastas locais, né, remoto ou local, foi criptografado e você precisa reverter. Você consegue sim pela solução da Bitdefender. Aí vem um ponto, tá, pessoal? Como que a solução ela faz? Ela faz um shadow copy, né? Ela faz um pequeno backup daquele arquivo para que ele consiga trazer novamente ali ele íntegro pro administrador, tá bom? Então a gente tem esse processo aqui dentro da nossa console, tá bom? Isso também ele é feito o monitoramento desses processos local, como eu disse, né? Então o colaborador com a máquina dele ali, ou também pastas remotas também, pasta compartilhada. Tá? Então, principalmente para, talvez se vocês estão utilizando ainda um file server, né, e tem pastas compartilhadas ali, a gente consegue. Bom, temos aí uma pergunta do Edvan, né? Hoje eu tenho o EDR da Crowd e tenho algumas topologias de gerenciamento de vulnerabilidade. O Bitdefender atenderia também essas duas funções que estão, certo? Sim, sim, o Bitdefender também atenderia, tá, Edvan, essas duas funcionalidades que você tem dentro dessa topologia aí, tá? A gente consegue atender. Perfeito? Pessoal, ele mandou uma pergunta, caso vocês precisem mandar outras também, pode ficar à vontade, tá bom? A gente vai respondendo aí periodicamente, ok? Feito isso, vamos aqui passar por alguns módulos, tá, que a gente tem. A gente tem um módulo de anti-adulteração também, tá? Que ele é um módulo novato que a gente fez aqui e nessa nova atualização da Bitdefender, né? Onde, por exemplo, a gente consegue detectar chamadas, né, dos nossos agentes de segurança ali e identificar, por exemplo, processos que foram alterados, né? Também o mesmo caso ali que a gente tem bem parecido com o processo de mitigação. E aí eu tenho algumas respostas, né? Então, por exemplo, isolar a máquina, isolar o endpoint, reiniciar o endpoint também para ver se teve algum processo adulterado dentro do nosso próprio agente também, tá? Então a gente faz uma segurança ali também dele. O Hyper Detection, né, como vocês podem ver também, que é o nosso recurso adicional, né, que a gente consegue ali trazer detecção via comportamento, tá? Então, arquivos novos e principalmente para o Zero Day, né? Então, ameaças novatas, a gente consegue ali fazer todo um processo de proteção para elas também, e aí de acordo com as categorias, tá? Então, por exemplo, o ataque direcionado, ransomware, explorações, entre outros, ele vai conseguir fazer análise dos padrões para classificar aquilo como malicioso, tá bom? Então, às vezes o pessoal pergunta, né? Poxa, como que tá a solução e as tecnologias, por exemplo, do Bitdefender? Porque ele é um antivírus, é um endpoint, mas ou ele tem, por exemplo, uma tecnologia ali como inteligência artificial, comportamento. Aí eu respondo vocês, sim, a gente consegue, por exemplo, analisar
ali comportamentos dos arquivos, né? E aí, obviamente, analisando o comportamento, eu classifico eles e aí eu consigo ter mais proteções para principalmente ameaças complexas, como ameaças como Ransomware e, por exemplo, o Zero Day, aí que nunca foram identificadas ainda, tá? Então a gente consegue sim. Feito isso, temos a parte do analisador de sandbox, tá, pessoal? Que eu tinha comentado para vocês que a gente consegue fazer ali o envio automático, por exemplo, dos arquivos, tá? Então, por exemplo, a gente consegue ativar esse sensor aqui dentro da plataforma e automaticamente ele envia uma amostra para dentro, por exemplo, do laboratório de execução e ele devolve com uma resposta. Então, eu neutralizo também, ok? Ações que são remediações, né? Então, por exemplo, identifiquei que aquela ameaça que eu enviei para a Sandbox, ela foi classificada realmente, a gente consegue movimentar para quarentena ou deixar somente reportado. Movimentou para quarentena, aí o administrador ele consegue tomar as devidas ações. Então, sei lá, excluir o arquivo definitivamente, voltar para a máquina, entre outros. Pontos aqui que a gente deixa em destaque, consigo fazer uma pré-filtragem, tá bom? Dos arquivos que vão ser feito ali um escaneamento na sandbox, e aí você consegue já deixar selecionado aqui, tá bom? Dentro da plataforma. A nossa camada de firewall que a gente tem, as nossas proteções de ameaças de rede também, ok? Temos algumas proteções aqui que seriam bem interessantes, aí vocês podem perceber aqui também nas nossas categorias, que a Bitdefender classifica isso por sistema operacional, o que tem e o que não tem em sistemas, tá? Então, por exemplo, a parte do escaneamento em RDP, no caso, a gente consegue fazer aqui no Windows, né? Então, você consegue já escanear esse tipo de porta, né? De conexão também, e aí consegue também habilitar outros modos caso o seu ambiente ele tenha, sei lá, Windows, ele tenha Linux, Mac em si, aí você consegue fazer ali conforme as suas demandas, tá? Eu não habilitei nesse padrão aqui porque no meu ambiente teste aqui, eu só tenho máquinas sistema operacional Windows, tá bom? Que a gente vai estar ativando aí também. Controle web, né? Isso entra dentro do pacote do endpoint, né? Onde a gente consegue fazer uma classificação e bloqueio ali de categorias. Basicamente, tá, pessoal? Como que funciona isso? Aí, quem sabe faz ao vivo, né? A gente consegue, por exemplo, aqui, qualquer site, né, que ele for classificar como jogos, né? Jogos, sites de jogos. A gente consegue fazer um bloqueio dessa categoria, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver o que que eu tenho aqui dentro das minhas regras. Voltar para a máquina. Dentro da minha máquina aqui, beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixar os perfis pré-selecionados. Ah, eu acho que eu tenho um bacana. Dropbox. Basicamente, a gente vai criar uma regrinha aqui simples, tá? Os agendadores, janela, execução, acesso. Bloqueios, bloque jogos. Vamos deixar uma outra categoria aqui. Basicamente, a gente cria categorias, tá? Nessa própria janela que a gente tem. Tabaco, colocar redes. Bom, deixar outras categorias pré-selecionadas aqui. Computador, software, não. Educação. Beleza. Esperar só alguns minutinhos, a gente já volta nessa tela, tá, pessoal? Para mostrar para vocês ali a guia de bloqueio. Só deixa eu ver se tá certinho essa parte. Basicamente, ele vai funcionar, né, como um proxy ali, né, dentro do nosso endpoint. Criar. Aí, perfeito. Políticas e voltamos aqui. Deixa ele só remediar lá no máquina, já volto para esse processo e mostro para vocês ele bloqueando ali também, tá? No bloqueio, tranquilo.
Salvar. Bom, passando aqui outros modelos que a gente tem aqui de proteção, tá? Da parte do controle, proteção de acesso, né? Verificação de tráfegos de e-mail, tá? Então, sei lá, vocês atuam ali com e-mails locais, você precisa fazer ali um anti-spam, validação de tráfego em si. A gente consegue sim validar um POP, entrada-saída, né? Desses tráfegos também, para que a gente tenha proteção exatamente daquele tipo de ataque que já é bem conhecido por nós, que é o phishing, né? Então a gente já tem essas validações dentro do único endpoint aqui da solução da Bitdefender. O controle dispositivo, né, que entra aí como um braço para vocês controlarem tudo que é acessado ali externo, né? Então, por exemplo, HDs em si, pendrives, né? O funcionário espetando isso nas máquinas ali, compartilhando arquivos, né? E aí, não somente por infecção, né, pessoal? Se a gente for colocar em destaque outras questões ali que a empresa precisa entrar em compliance, em conformidade, principalmente LGPD, né? Então, tipo assim, controlar um nível de vazamento de dados, tá? Não é o intuito da plataforma da Bitdefender ser um DLP, tá bom? Eles têm um foco bem na parte de anti-malware, endpoint, tá? Mas tem alguns módulos que aqui que a gente coloca em destaque que eu consigo, por exemplo, aí agregar muito nessa parte para vazamento de dados. Então, a gente tem compatibilidades, né, em si. Até mesmo falando sobre isso, temos módulos aqui dentro, né, da solução, até mesmo de proteção de dados. Então, se eu quiser, por exemplo, adicionar, né, no caso, um conteúdo aqui, como um cartão de crédito meu, um e-mail, qualquer tipo de dado, a gente consegue também para que seja bloqueado de envio. Neste processo de filtro, vou ler a pergunta, tá bom? Do Leandro César. Neste processo de filtro de conteúdo, o que eu acho falho na solução da Bitdefender é que não conseguimos otimizar as telas de resposta de bloqueios dos sites. Por exemplo, num template da minha empresa, existe alguma forma de solicitar esse tipo de customização? Quando você fala de filtro, de customizar a categoria, a gente consegue, tá, Leandro, fazer o quê? Colocar sites específicos, URLs específicas ali, né, para que seja bloqueado. Exatamente o controle e a categoria da solução da Bitdefender, ele é travado mesmo, tá? Então, tipo assim, rede social, ele já tem os sites pré-selecionados das redes sociais ali. Se, por exemplo, você quer bloquear a rede social e quer deixar, sei lá, o LinkedIn, que é uma rede social corporativa para o seu colaborador, é possível a gente fazer uma alteração e uma regra de whitelist. É como se fosse ali mesmo no Fire, com nível de prioridade. Então, a whitelist ela fica em cima, né, das regras de bloqueio das categorias e você consegue, por exemplo, ter o site liberado. Geralmente, tá? Se você quiser também, tá bom, Leandro, abrir um ticket com o nosso time técnico, a gente consegue fazer uma configuração com você. Não, a resposta sempre vem na tela é da Bitdefender e não na tela customizada da empresa. Ah, bacana, bacana. Nesse processo aí não é customizado mesmo, tá? Então, tipo assim, fica aparecendo realmente o logo ali da solução da Bitdefender é, com o template, né? No caso, né? Não tem como a gente mudar e colocar talvez o logo da empresa de vocês ou algo do tipo. Mas isso não é né, vamos colocar assim um ponto, né, que somente a solução da Bitfriend faz, tá? Outros fabricantes, eles não têm essa alteração, tá? Por exemplo, daquele template. Pelos que a gente atua também aqui dentro da Big Company, tá? Por exemplo, o Kaspersky, Set, eles têm os mesmos templates ali. Bom, Paulo mandou uma outra pergunta, gostei aí de ver, pessoal, a gente tá tendo aí algumas perguntinhas, né? Aplicação de correção para vulnerabilidade. É uma etapa importante, mas é necessário considerar que, uma vez que implementada, não é possível realizar, por exemplo, o rollback dessas aplicações. Exatamente, é um ponto muito importante, tá? Talvez o Paulo ele deve ter a solução da Bitdefender por conta realmente da pergunta, tá? Se vocês fizerem, por exemplo, uma correção daquelas vulnerabilidades ali, não é possível você fazer o rollback delas, então tem que tomar muito cuidado. Um ponto que é de orientação até mesmo do nosso corpo técnico, do nosso time, é que vocês realizem esse tipo de teste antes de você aplicar isso para todo o seu ambiente. Então, é realmente aquele processo que a gente precisa fazer de homologação. Eu vou aplicar isso manualmente de uma máquina para ver se dá certo mesmo, né? Se aquele tipo de aplicação ela não vai parar minha produção, né, do ambiente, para que depois eu aplique isso para outras máquinas também. Um ponto destaque que eu deixo aí também, tá, Paulo? É que além dessa parte de alterar, né, e corrigir, né, as vulnerabilidades, é interessante talvez vocês terem ali a solução, né, do Patch Manager da Bitdefender também. Por quê?
porque vocês vão conseguir fazer um processo ali de atualização das suas vulnerabilidades com um gerenciamento mais apurado, né? Então, por exemplo, eu consigo pegar máquinas específicas para eu ir atualizar, homologar também um grupo de gerenciamento, tá? Então, tipo assim, quando a gente está falando sobre gestão de patches, gestão de vulnerabilidade, é necessário, sim, eu acredito muito que é necessário ali um patch manager para que você faça esses processos de uma forma mais correta, tá bom? Pessoal, se tiverem dúvidas, vão mandando ali, Paulo, o pessoal aí, agradeço aí pela interação também, bastante legal aí as perguntas de vocês, tá bom? Aqui a gente vai levando, tá bom, pessoal? A gente tem alguns outros minutos, ainda não mostrei a parte do EDR, vou mostrar a vocês essa parte dessa aplicação exatamente agora, tá bom? Bom, feito isso, somente reportando também essa parte que a gente tem de controles ali, que entrou nesse tópico também, a gente consegue, por exemplo, aqui dentro da solução, até mesmo bloquear e categorizar caminhos dos aplicativos. Então, sei lá, eu quero bloquear o Spotify na máquina dos colaboradores, ou eu gostaria de bloquear um outro tipo de aplicação. É possível a gente fazer aqui interno também, tá? Então, a gente consegue fazer essas configurações dentro, por exemplo, da nossa console, tá? Bom, feito isso, eu vou cancelar aqui também. E aí eu gostaria de focar aqui no ponto realmente do EDR, tá? Como eu disse, eu rodei alguns artefatos ali na minha máquina de laboratório, tá bom? E aí ele já reportou aqui para mim, por exemplo, a visibilidade que vocês conseguem ter, por exemplo, na solução da Bitdefender, tá? Então, basicamente, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma guia chamada Incidentes, tá? Onde, por exemplo, qualquer tipo de remediação que né, tomada ali dentro do endpoint da Bitdefender, por exemplo, ação tomada bloqueado ou relatado, né? Eu coloquei esses dois tópicos aqui porque primeiro eu tinha o endpoint ativo e eu não tinha o sensor DDR, né, na máquina ali do meu laboratório. Então ele relatou para mim aqui, mas não tomou nenhum tipo de resposta, né? No caso. E aqui em cima eu já tenho uma resposta de bloqueado de acordo com as minhas regras e o meu sensor, obviamente, configurado. Tá? Então, do primeiro ponto que a gente tem aqui, ele vai mostrar para mim todo um processo detalhado sobre o incidente. E o que, que é interessante, tá, pessoal? Eu não sei se foi basicamente um intuito da solução da Bitdefender trazer esse tipo, por exemplo, de configuração, né, dentro do portal, mas acredito que sim. Mas essa parte aqui é bem similar, por exemplo, com um SysCM da vida, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um código de ID, um nível de gravidade já e as informações já correlacionadas, né? Então, por exemplo, para o seu administrador ali de cyber, que ele precisa ali matar alguns processos, gerenciar todos os incidentes da empresa, ele já tem, por exemplo, aqui um código, né? Então ele já tem basicamente um chamado aqui que ele consegue compartilhar para os outros analistas e todo mundo entender se já está categorizado, já está, por exemplo, essa ação já foi remediada ou não, tá bom? E bom, a gente consegue validar aqui agora, né? Não caiam da cadeira, né? É um gráfico bem interessante. A gente tem toda a guia do nosso incidente. Pessoal, isso aqui, se a gente não tem, por exemplo, um EDR em si, ou um XDR na máquina ativo, vocês não conseguem ter este nível de visibilidade, tá? Então ele mostra para mim tudo, exatamente tudo que acontece no dispositivo, desde o processo de início da máquina em si, né, o desktop, os sistemas, o Explorer.exe, as aplicações que foram abertas e tudo que foi remediado nessas aplicações, né? O que está aqui em destaque é o que é crítico, que ele categorizou como malware. Então, por exemplo, aqui, olha, ele já me dá um detalhe, né, então, do vírus que a gente teve, algumas remediações que você consegue tomar. Então, por exemplo, ó, verifique os pontos extremidades da sua rede, né, atualização da solução de segurança também, né, tá ativo ou não. Então, eu estava com ele totalmente desativado para que ele mostre esses reportes, né, para a gente também. Né, então, a gente já fez o processo. E aqui embaixo também do iCarzinho que eu acabei executando, né, que é o meu artefato que não é malicioso, mas só apenas para que ele mostre em rede para mim, né? Então ele mostra uma alta também dentro desse processo, tá bom? E bom, as respostas, tá? Neste caso, tá relatado, né? Porque eu não tinha um sensor, obviamente, habilitado com um processo de automação, né? Mas, por exemplo, aqui eu consigo fazer o quê? Matar o processo já dessa máquina, eu consigo mostrar enviar uma amostragem, né? Um arquivo, exatamente esse, para uma sandbox. Tô com dúvida, Gustavo, que isso aqui é uma ameaça. O Bitdefender, ele fez toda uma cadeia de ataque para mim e eu queria validar isso novamente. Você consegue, por exemplo, aqui, ó, clicar
e você envia automaticamente uma amostra, por exemplo, para Sandbox. Tá? Isso aqui é muito bacana, tá bom? Conseguimos matar todo o processo, adicionar esse cara também, se caso não for malicioso, eu consigo adicionar ele numa exceção. Então você pode perceber que eu fiz basicamente 3 cliques no máximo e eu já tenho uma tela de ataque, eu já tenho todo um processo aqui junto também com vocês, tá? E bom, eu vou pegar o outro artefato, né? Lembrando, tá bom? Olha o tamanho da nossa remediação, tá? Ele mostra tudo. E se você tem, por exemplo, se esse arquivo, né, ele passou por outros tipos de unidade que estão em nuvem também, ele faz esse relato, tá, pessoal? Tá? Então, tipo assim, ele faz todo ali uma cadeia de ataque. Se foi compartilhado para outras máquinas também, ele vai ter a cadeia de ataque em outros equipamentos para mostrar exatamente tudo. Por quê? Como eu disse na analogia lá no início, tá? É como se fosse câmera de segurança. Então, ele está flagrando todos os tipos de incidentes da sua rede, do que passou no seu ambiente também, para que você consiga, por exemplo, aqui, ó, pegar o artefato raiz que executou todo esse processo novamente e matar ele, tá? Bom, o segundo ponto que a gente tem aqui é o ataque em si, né? A remediação já bloqueada, tá bom, pessoal? Lembrando que a gente tem as pontuações, tem quando foi executado ou não, e a gente consegue validar, né? Então, por exemplo, ó, esse aqui foram 13 alertas, a ação que eu tomei automatizada foi bloqueada, tá? E aí eu consigo também ver aqui ó, os artefatos, né? São 117 artefatos. Poxa, um arquivo deu 167 execuções, tá? Então, basicamente, aqui ele também vai me dar minha cadeia de ataque, mas ele mostra que já foi matado o processo, e aí eu consigo tomar algumas ações, tá? Então, por exemplo, eu consigo adicionar esse arquivo já numa blacklist. Então, por exemplo, se esse mesmo arquivo, né, ele passar em outras máquinas, e eu tiver habilitado, por exemplo, isso aqui como uma lista de bloqueio, exatamente como assim, a gente já consegue matar o processo antes. Tá? Então, por exemplo, eu entendi como que funciona a ameaça e eu sei que a minha causa raiz, meu problema raiz é exatamente esse arquivo aqui, e depois ele começou a infectar o meu ambiente, eu consigo pegar, por exemplo, o MD5 dele, que eu falo que é o RG e o CPF do arquivo, e colocar para todo mundo ali que se encontrar aquele tipo de arquivo, ele bloqueia na hora, porque depois de 3 pulos vai ter um problema, vai ter uma execução, tá bom? Então a gente consegue pegar. E aí todas as informações, como eu disse, né? O SHA-256, o MD5, que são os RG dos arquivos que a gente consegue ter, tá? Outras informações, se caso vocês ali queiram ver isso ali por eventos também, tá? É possível, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, desde o primeiro evento notificado até mesmo o último evento, de acordo, né, obviamente, com os tempos de execução. Tá? E aí a gente tem todo um processo também aqui do lado, né, que ele faz um descritivo dessa ameaça, né, de acordo também e classificado pelo MITRE de ataque. Tá bom? Aqui são algumas respostas que a gente consegue tomar. Lembrando que neste caso, pessoal, já foi tomado e já foi remediado automaticamente. Por isso que aqui não precisa ter mais nenhum tipo de remediação. Eu já coloquei esse arquivo numa blacklist e eu já tenho aí um bloqueio dele também. Temos a parte aqui que está em andamento, que já foi completado também, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele apagou os 2 arquivos, já teve uma mitigação, que foi demitido e todas as ações que a gente basicamente ela tomou dentro desse relato, tá bom? Bom, passando por um outro campo ali que a gente tem divisão, tá? Que eu gostaria de mostrar para vocês também aqui dentro da plataforma. A gente tem algumas atitudes que a gente consegue estar tomando, né, para as máquinas. Deixa eu pegar aqui. Lista de bloqueios, que foi o que eu coloquei, né? A lista colocou ali. Aqui, basicamente, é a minha máquina, tá? Se eu quiser tomar algumas ações, tá bom? Dentro desse mesmo endpoint a gente consegue. Pra você ter ideia, eu isolei essa máquina temporariamente, né? Para fazer alguns testes, e eu consigo isolar ela aqui agora também. Então, por exemplo, vi que tem uma remediação, consigo fazer regras para que isole. Ele cria uma tarefa para mim de isolamento dessa máquina, tá? E aí, automaticamente, ó, tá pendente esse isolamento, né? Eu isolei ela recentemente também. Ele isola exatamente essa máquina aqui. Ó, já perdi até mesmo uma conexão. E, por exemplo, se ela estiver tomando vários tipos de ataques em si, você já consegue remediar, né, para que não tenha outras infecções dentro do seu ambiente. Ó. Então, já aconteceu. Processo. E aí eu posso também fazer uma outra tarefa para que ele tire
por exemplo, remova do isolamento também, tá? Então é bem simples que a gente consegue fazer. Outras atitudes também, né, que a gente tem dentro também, é a verificação de malware, reparo do endpoint, né, visualização toda dos incidentes, gerenciamento de recuperação, tá? Que é aquela parte das nossas mitigações que a gente tem aqui dentro, ó, todas as atividades, por exemplo, se tivesse uma atividade de ransomware que eu tinha mostrado para vocês, né, que eu preciso fazer um rollback, é exatamente neste ponto aqui que eu consigo selecionar o arquivo e restaurar ele também, tá, pessoal? Então a gente consegue fazer isso aí, ok? Bom, feito isso, pessoal, para que a gente não, né, se estenda bastante ali no nosso processo aqui, gostaria de perguntar para vocês ali alguma dúvida até o momento. Vou abrir ali aí para questões. Algumas pessoas já mandaram algumas perguntas, mas vou deixar aí alguns minutinhos para mostrar para vocês e deixar vocês à vontade para questões, tá bom? Beleza, consigo sim, tá? Eu vou voltar o meu isolamento da máquina aqui. Vou mostrar para você essa parte ali do nosso bloqueio, tá? Bacana. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Controle de categorias habilitado. Deixar já os sites aqui. Perfeito. Só aplicar aqui, pessoal, a gente já. Vou ver se está aplicado no atribuir a política. A gente já mostra para vocês aí essa parte da aplicação. Controle. Tá desligado. E lembrando, tá, pessoal? Era isso aí, para deixar em destaque. Esta parte em si dos nossos controles da aplicação, tá? Ele ele consegue fazer isso tanto dentro, tanto fora da empresa, tá bom? Então, tipo assim, o colaborador ele tá trabalhando de casa, de home office em si, essas regras em si aqui em cima, elas continuam executando, tá? Então a gente tem esse processinho aí, tá? Deixa eu habilitar ele aqui novamente, não. Tá, Leandro César, o XDR veio para incrementar o licenciamento da Enterprise, Gustavo, porque adquirimos esse tipo de licenciamento e era somente como um EDR, tá? Bom, se você tem o licenciamento, Leandro, do Enterprise, tá? Por padrão, você já tem um XDR, tá bom? Por que que acontece? Dentro do plano, ele é um EDR e um XDR também, tá? Então, ele consegue tomar essas extensões ali, e essas telemetrias, tá bom? Seria interessante depois, tá, Leandro? A gente pegar o contato de vocês para ver se o seu módulo ele está habilitado. Porque que pode acontecer? Você pode estar utilizando somente a parte do endpoint, da solução e não utilizando, por exemplo, ali o próprio XDR completo, né, em si. Tá? Então você precisa dar uma olhadinha se as suas polícias estão habilitadas. Creio que essa polícia não está sendo atribuída à máquina, tá 00. Sim, vou aplicar ela agora. Deixa eu atribuir essa política aqui. Bora ver se ele vai aplicar agora.
Bora lá. Vamos ver se ele vai atribuir aqui com a gente e colaborar também. Se não for, vou reiniciar a máquina aqui, tá, pessoal? Para tentar atribuir ele novamente. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Tá. Boa. Vou iniciar essa máquina rapidinho aqui. Pera aí, pessoal. Tá, vamos lá, Paulo. Na parte dos relatórios, por exemplo, quando eu seleciono um relatório de status de malware, quando exporto, sai somente um gráfico. Seria interessante sair para os computadores que tiveram incidente. No caso, tá, Paulo, você pode fazer o quê? Tá? Por enquanto tá atribuindo ali, reiniciando a minha máquina. A gente consegue vir aqui na guia do relatório, tá? E dentro da guia do relatório aqui, você tira um gráfico de CSV. Porque o gráfico, quando você está fazendo um resumo de PDF, ele só vai trazer realmente uma dashboard, tá? Então, tipo assim, é interessante você pegar exatamente dessa forma. Então, vou vir aqui, sei lá, atividades do Hyper. Ou deixa eu ver do malware aqui, status do malware. Tá, beleza? Status do malware. E aí você cria, por exemplo, um de CSV. Aí, então, essa semana, somente computadores infectados, tal. E aí você consegue, por exemplo, colocar aqui para que esse relatório vire CSV. Tá? Atualmente eu vou mostrar em CSV. Então você exporta aqui. Vou voltar aqui, peraí. E aí você cria um arquivo CSV, entendeu? Porque fica bem melhor, tá? Para você visualizar, obviamente, todos os relatos ali da plataforma, tá? Deixa eu só ver aqui e mostrar, voltar para vocês na tela. Gustavo, beleza. Outra dúvida do Rodrigo aí, Gustavo, como liberar o domínio principal de um site? Exemplo, na minha rede, consideramos que são pequenas alterações no link, como subdomínios ou parâmetros. Fazem como que o site fique bloqueado, mesmo que já está tá tendo bloqueado o site. Posso liberar um domínio principal? Você consegue, tá? Você consegue liberar sim, tá bom? Um domínio, uma URL, tá bom? Mas aí tem que ver, por exemplo, esses subdomínios ali, tá? Porque, tipo assim, geralmente quando a gente faz um processo de liberação, a gente até coloca alguns coringas, né? Então, por exemplo, ó, o coringa na primeira linha, né, do coisa e na última, tá? E aí ele libera o site todo. Se você quiser fazer ali um bloqueio específico, aí você vai ter que colocar todo, o endereço completo da plataforma, tá bom? Se não for, pode ser um erro que a gente pode ver isso em chamado também, tá? Tá, vamos lá. Beleza. O Vitor é a polícia atribuída à máquina.
é a política de segurança. Está sendo editada a política de segurança. Qual que é o domínio profissional entre asterisco? Valeu. Ó, o Vitor aí já ajudando a também a solucionar o caso, tá? Então a gente consegue fazer sim, tá bom? Deixa eu ver se a minha máquina voltou aqui, tá, pessoal? Entrar novamente aqui. Agora bugou de vez. Só um minutinho, tá, pessoal? Respondendo a dúvida do Altino, tá? Por enquanto o pessoal tá atribuindo uma política ali. Depois eu peço pro Carlos ele compartilhar a tela e tentar mostrar para vocês ali que deu uma travada na minha máquina. Bom dia, perdi uma parte da reunião porque tive que sair. Como a reunião está sendo gravada, depois pode compartilhar. Sim, sim. Na verdade, tá, Altino? As nossas apresentações elas ficam disponíveis lá no YouTube, tá? Então, o pessoal do marketing aqui da Big consegue também compartilhar para vocês, beleza? Então, tudo seria por lá. Uma outra coisa, seria legal ter algo para apresentarmos para a diretoria da empresa. Se puder, já exportei o CSV, porém não é algo claro que eu possa apresentar. Temos um relatório de uma maneira que fique mais entendível. Sim, no caso, você pode fazer o quê, tá, Paulo? Neste caso, né? Eu mostraria talvez o gráfico que você tem ali dentro do primeiro painel de dashboard, tá? Que aí você consegue ter, por exemplo, esse processo ali com gráfico mais bonito, mais executivo também. Tipo, quantos malwares foram detectados, quantas máquinas, top 10 máquinas foram mais afetadas também. Então a gente consegue tomar esse tipo de remediação, tá bom? Perfeito. Bom, pessoal, eu não sei se o Carlos ele vai conseguir compartilhar a tela para mostrar para vocês, tá? Mas aí depois eu posso fazer sim um vídeo, tá bom? Ilustrativo em caminho, tá? Ou também a gente pode fazer uma reunião separada para que a gente mostre só a parte do controle mesmo, tá bom? Por questão de tempo ali, ok? Pessoal, gostaria de ver com vocês. Ficou mais algum tipo de dúvida que eu consigo aí comentar com vocês também? Tranquilo? Perfeito. Tranquilo, então, Marcos. Pessoal, gostaria novamente de agradecer, tá bom? A disponibilidade de vocês. Acho que o tempo hoje em dia vale, né, vale ouro, né? Então a gente precisa aí aproveitar cada minuto também. Lembrando, tá? Se eu não posso esquecer isso, senão o time de marketing aqui da Big vai ficar chateado comigo. A gente vai ter ali um sorteio, né, do nosso mascote, tá bom? A gente acaba sorteando todos os webs do nosso mascote, tá? Um mascote chamado Mickey, é super fofo, tá bom? A gente faz sempre um vídeo anterior, né, posteriormente ali o webinar e aí a gente disponibiliza ainda hoje, talvez aí esse vídeo para ver quem foi o ganhador, o sortudo ou a sortuda aí para receber o nosso mascote em casa, tá bom? Obrigado a atenção de todos, obrigado ali para o Carlos, todos que participaram aqui também do nosso webinar. Eu fico à disposição.
precisar, pode entrar em contato com a gente também, tá bom? Até a próxima, pessoal.